A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje iremos então, queridos, gravar mais um vídeo. Nós estamos no canal Evangelho, a Bíblia, nos meios digitais. Convido os irmãos que gostam, de estudos bíblicos, que se inscrevam no canal e que divulguem também a transmissão, a divulgação da Palavra de Deus nos meios digitais. Irmãos, hoje nós estaremos gravando a segunda parte do estudo que estamos fazendo a respeito da era milenar. Gravamos já a primeira parte e agora hoje, irmãos, nós iremos gravar a segunda parte, A primeira parte, o objetivo desse estudo, irmãos, é mostrar a necessidade da era milenar, que o amilenismo ele está fora da palavra de Deus. Se nós cremos, irmãos, no milênio, se nós cremos no milênio, irmãos, nós temos o cumprimento pleno da palavra de Deus. Principalmente, como foi falado no verso, lá no estudo 1, tem uma série de cumprimentos que eu necessito desse período para o Senhor cumprir as promessas feitas a Israel. Irmãos? Isso foi abordado lá na primeira parte. Então, o 20 de Apocalipse, ele fala da era milenar. E, irmãos, nós explicamos, irmãos, que se o Senhor voltasse, quando o Senhor voltar, o Senhor Jesus voltar, se ele recolhe a sua igreja, se ele destruir o restante das pessoas que aqui ficarem, uma série de promessas feitas ficarão esquecidas, ficarão de lado. Então isso não pode acontecer. Então isso tudo foi explicado lá no primeiro vídeo. E hoje, irmãos, a abordagem principal, o foco principal aqui, irmãos, é o Romanos 11, que nós vamos falar das promessas que o Senhor fez a Israel e o cumprimento delas ali nessa parte. Então vai ser explicado isso. Irmãos, então nós vamos começar aqui o vídeo, a parte 2, falando a respeito aqui de Zacarias 12, é para mostrar, irmãos, como será, porque Israel, na primeira vinda do Messias, eles não receberam o Senhor Jesus, e agora quando o Senhor Jesus voltar, eles terão a oportunidade de ver o Messias, e a partir daí, então eles crerão no Messias, irmãos? O objetivo é esse. Então, em Zacarias 12, aqui a partir do verso 10, ele fala: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Aqui, irmãos, é o próprio Senhor Jesus falando, e olharão para mim a quem transpassaram. Aqui agora já é o profeta. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, porque ele é unigênito do Pai, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, como ele é primogênito de Maria. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Aqui, irmãos, é só para explicar que quando o Senhor Jesus voltar, pela profecia de Daniel, ali do 12, no 1260, o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja. Os judeus, a maioria deles, pelo menos, não creem no Senhor, então eles não receberão a ressurreição da próxima vinda. Os que são de Cristo na sua vinda, eles não vão receber. Mas, a partir daí, irmão, eles verão o Messias, e então eles crerão no Messias.
E então, irmãos, a partir daí eles vão, aqui fala de um choro, eles vão chorar igual choraram quando eles perderam o rei Josias lá em Megido, na batalha contra o faraó Neco. E aqui explica, irmãos, pode ver que é uma coisa bem ligada aos judeus, e fala aqui da descendência da casa de Davi, a casa de Davi, né? Dos governantes, aqueles que governam, né? Eles vão chorar, e as suas mulheres à parte. Depois fala da casa de Natã, né? A casa de Natã é o profeta, a casa do profeta. Depois fala da linhagem aqui de Levi, o sacerdote, e fala aqui da linhagem de Simei, que ele é neto de Levi, filho de Gerson, né, irmãos? Então, lá em Israel, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, irmãos, estarão todos ali, passando pela grande tribulação, mas a igreja vai ser livrada nesse momento. E os judeus, eles ficarão mais 30 dias até o 1290, né? Eles ficarão mais 30 dias. E aí, então, o Senhor vai voltar para buscar, vai voltar para fazer justiça, né, irmãos? Vai ser eliminado todos os malignos, as duas bestas e aqueles que o seguem, né? Eles serão eliminados. Então, irmãos, aqui, e aí, no 1335, depois de 45 dias de julgamento dos malignos, aí inicia-se o milênio. Aí o milênio vai ser iniciado como um reino de paz aqui na terra, para se cumprir as promessas feitas a Israel. Aqui, irmão, o Zacarias 12, eu comecei pelo verso 10, agora eu estou trazendo o verso 1. Olha só o que está escrito: peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui, irmãos, não é o objetivo do vídeo, mas olha só o que está escrito aqui, né? O que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Então aqui está explicando que o espírito do homem, ele é formado dentro do homem, né? Isso aqui, nesse momento aqui, a gente já descarta a reencarnação, né? A reencarnação, ela é descartada aqui, porque cada corpo o Senhor forma o espírito dentro dele. Só para explicar esse verso, que não é objetivo, mas explicamos. E aí ele fala: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Por quê, irmãos? Jerusalém vai ser uma cidade forte, né, irmãos? Por quê? Porque aí o Senhor Jesus, ele vai governar. Todos, hoje, se nós analisarmos as nações, irmãos, combatem os judeus, muitos têm atentados, matam os judeus por nada, né? E isso tudo vai acabar, né, irmãos? Então é esse que é o objetivo. Todos os que carregarem contra ela serão despedaçados. Porque o Senhor Jesus depois é Ele que vai ser o governante, né, de Jerusalém. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, como um facho entre as gavelas, à direita e à esquerda. Eles consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Porque, irmãos, aí Jerusalém vai ser habitada ali, governando todas as nações, é a nação principal, irmãos, e protegida pelo Senhor. É esse que é o objetivo dessa explicação. Então, o objetivo aqui, irmão, é explicar que a partir do momento que os judeus virem o Senhor, né, aí eles crerão. Muitos, eles vão suportar ali mais 30 dias de grande tribulação até a chegada do Senhor para fazer justiça e iniciar ali depois do julgamento dos malignos, iniciar ali o milênio.
Aqui, irmãos, nós estamos no Romanos 11, irmãos, esse capítulo bíblico, irmãos, ele é importante para nós entendermos que a existência do milênio, ela é necessária aqui para se cumprir as últimas promessas feitas ali a Israel. Irmãos, o Senhor fez uma série de promessas e vai ser cumpridas. E agora a gente vai entender. Então, Paulo, ele escreve aqui: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo está dizendo aqui que o Senhor, porque muitos, irmão, na concepção de muitos, como alguns lá, o sacerdócio, lá em Israel, na primeira vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, mais ou menos, eles rejeitaram, então Israel, todo Israel perdeu a bênção. Não foi assim. Aqueles que rejeitaram, eles terão a consequência, mas nem todos rejeitaram. Então a promessa continua, porque Paulo está falando, não, eu também sou descendente dele. Aqueles que não aceitaram, não tiveram humildade para acertar a vinda do Messias, o seu governo, eles não aceitaram, mas não é por causa disso que a promessa falhou, né? E aí fala, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então ele está fazendo aí, irmãos, como nós já explicamos aqui, tem um vídeo aí que explica que as coisas, elas são cíclicas, né, irmãos? Elas são cíclicas. Em Eclesiastes, né, primeiro capítulo lá, mostra que as coisas são cíclicas. Aqui, irmãos, Elias e Eliseu, eles representam duas testemunhas, assim como em 11 de Apocalipse. No final, nos últimos dias, também haverão testemunhas, as duas testemunhas, irmãos. Então, aqui está fazendo um contraponto. Elias, ele é como se fosse, ele ficou, Senhor, eu fiquei sozinho, só eu, porque são poucos ali que continuam crendo em ti, a maioria te abandonou. E ele está achando, tudo isso, porque, irmãos, um período de grande tribulação traz uma diminuição de fé por esse afastamento, pelos dias maus, né? Então, como Elias está vivendo dias maus também, ele falou para o Senhor, Senhor, ninguém, agora aqui eu estou olhando, ninguém. Aí o Senhor falou para ele, não, ainda tem 7.000. 7.000, irmãos, 7, né, é o milênio, o sétimo milênio, e, né, já falando até de 1.000 aqui, de milênio, que não dobraram os joelhos diante de Baal, quer dizer, ficou um restante ali que te louvo, é nesse sentido. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto. Quando ele fala nesse tempo aqui, irmãos, ficou claro, irmãos, desde aquela época, sempre tem alguns judeus que se convertem ao Senhor, mas é minoria, são poucos. Mas isso aqui nós estamos falando agora da segunda vinda, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Aqui, irmãos, é pela graça, não é pelas obras. Que obras são essas? Pelas obras da lei, porque os judeus, eles ficaram presos a todos aqueles estatutos que vieram através de Moisés, porque eles acreditavam que fazendo aquilo, nós não precisamos do Messias, nós já temos Deus, nós já cultuamos Deus, nós já temos os oráculos, né, santos, já está com a nossa nação e nós não precisamos. Então eles se perderam nessa parte. O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito aqui em Isaías 6:10. Deus lhe deu um espírito de profundo sono,
olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Aí então, irmãos, aconteceu esta cegueira e essa surdez espiritual dos judeus. Isso é falado lá em Isaías 6, aquele capítulo lá que o Senhor está no alto trono, com os serafins em volta dele, bem conhecido. Então ele fala isso aqui. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. E então, aqui, irmãos, vai ser abordado o chamamento do rei Davi, a não aceitação dele também. Aí Paulo, ele está fazendo pelo Salmo 69, ele está fazendo um comparativo. Irmãos, vamos ler de novo aqui para a gente pegar a ideia. Verso 9, e Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação. Aqui, irmãos, duas coisas, eu li duas ideias aqui. A primeira é que ele está falando aqui a respeito do Salmo, que Davi está falando, parece que Davi está fazendo uma profecia ruim ali, palavras ruins contra os próprios judeus. Mas qual o sentido disso, irmãos? Porque os judeus, eles sabiam que Davi, ele foi ungido por Samuel por promessa. Quer dizer, a nação tinha por obrigação de aceitar o governo de Davi, mas nós sabemos que nem todos aceitaram. Começou ali por Saul mesmo, irmãos, e outras pessoas que lutaram contra, mas eles perderam, porque a vinda de Davi entronado era por promessa de Deus. Então, as promessas de Deus, elas se cumprem, mesmo que as pessoas lutem contra. Esse que é o contraponto, quer dizer, os judeus, eles lutaram contra o Messias, mas o Messias era uma promessa de Deus, vindo por profecias e tudo. Então, quer dizer, o Senhor não ia deixar de cumprir isso aí tem que ser cumprido. Então ele fez um contraponto. E aí depois ele fala aqui, irmãos, que quando os judeus eles não aceitaram o Senhor Jesus, aí o Senhor entrou com a salvação para os gentios. Aquilo que está bem detalhado ali no profeta Oséias. Aqui, irmãos, por isso que nós temos o vídeo aqui da restauração das duas casas de Israel. É nesse sentido, irmãos, eram as 12 tribos, houve a separação, o reino de Judá ali ficou com a lei e tal, e o reino do norte foi para a idolatria, eles abandonaram. Mas, irmãos, no chamamento deles ali do 37 de Ezequiel, então o Senhor traz a salvação para os gentios, porque os gentios se misturaram com as tribos do norte. Ou as tribos do norte se misturaram com os gentios, eles foram para o cativeiro, tudo. Então quer dizer que, irmãos, o que aconteceu? Quando os judeus eles não aceitaram o Messias, pela própria palavra do Senhor Jesus, olha, vocês pregam em Jerusalém, Samaria e depois até os confins da terra. Então, quer dizer, eles não aceitaram, mas a pregação se estendeu e os gentios, e quando Paulo ele percebe que a maioria dos judeus não aceitam mesmo a pregação, então a pregação ele parte para as nações. Então abriu a porta e proporcionou a salvação para os gentios. Aí ele fala aqui, e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui, irmãos, esse verso aqui é importante, irmãos, porque muitas vezes, na explicação, alguns chegam aqui nesses versos, pulam, mas é importante. O que aconteceu, irmãos? Quando os judeus não aceitam, a salvação chega até os gentios. Foi para os gentios,
foi ótimo. Mas o que acontece? Paulo fala que chegará um tempo, que agora, que os judeus eles vão retornar. E quando os judeus retornam, que vai ser dentro da era milenar, vai proporcionar ainda mais salvação para os gentios. Quem são os gentios? As nações que morarão na terra. Mas vai haver nações aqui na terra no milênio? Sim. Quem são esses? São aqueles que quando no período da grande tribulação não colocaram marca da besta e não seguiram a besta. Quando o Senhor Jesus voltar com a sua igreja, no 1390, 45 dias até 1335, julgarão os malignos, e os malignos serão lançados no lago de fogo. Mas quem ficar, entrará, as nações entrarão dentro do milênio junto com os judeus. Então, na elevação agora dos judeus, maior salvação será proporcionado para os gentios, as nações. Espero ter conseguido explicar aqui, né, irmãos, que lá atrás foi a diminuição dos judeus proporcionou a salvação para os gentios. Agora, no último tempo, no milênio, a elevação dos judeus, a salvação deles, vai proporcionar mais salvação ainda para os gentios. E aí ele fala aqui, aí ele fala aqui de uma emulação, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne, para salvar alguns deles. Paulo dizia assim, puxa vida, será que os judeus eles estão assistindo, que os gentios estão aceitando Cristo? Será que eu não conseguiria, através de uma disputa, eles ficarem com uma certa inveja? Puxa vida, os gentios estão aceitando, então eu vou aceitar também. Então ele tinha essa esperança, né? Ele fala aqui, porque se a sua rejeição lá atrás é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Quer dizer, lá eles rejeitaram os judeus e deu uma reconciliação com os gentios. Agora, quando eles são admitidos, virá uma grande bênção para eles e para os gentios também. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz da seiva da oliveira. Quer dizer, irmãos, Cristo, ele é a oliveira, né, irmãos? E ali, a parte da raiz e toda a estrutura forte da árvore. E nós, como galhos, enxertados nela. E o que aconteceu, irmãos? Os próprios judeus, eles foram tirados. E aí eles não tinham como eles absorver a seiva elaborada ali da oliveira, porque eles foram cortados. E nós, gentios, fomos enxertados e começamos a ter acesso à boa seiva dessa raiz santa, que é o Senhor Jesus. Mas aqui ele está falando que quando o gentio ele é convidado à salvação, ele não pode se gloriar contra os judeus. Eles rejeitaram? É bom mesmo. Tomara que lancem eles também no lago de fogo. Se o gentio fizer assim, ele está fazendo errado, porque Deus não poupou os da casa. Como que vai poupar um gentio que está trabalhando contra as promessas de Deus? Não pode, né? Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Isso realmente é uma constatação. Aconteceu, mas não pela vontade de Deus, pela própria falha de Israel. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não se ensoberbeça, mas teme. Quer dizer, os gentios, não é porque aconteceu esse fato que nós vamos nos considerar melhor do que os judeus. Não vamos fazer isso. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti. Então os gentios têm que se colocar na sua condição real.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Deus foi severo porque, irmãos, eles crucificaram o Messias. Eles não aceitaram a proposta de Deus. Mas para contigo, a benignidade de Deus. Quer dizer, estávamos longe, não conhecemos nada dos oráculos divinos e começamos a participar. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado. Quer dizer, se nós falharmos de alguma forma, não aceitando aquilo, porque, irmãos, a salvação final dos judeus, o milênio, todas essas coisas é parte de uma promessa, é bíblico. Quer dizer, se nós começarmos a não aceitar isso, o Senhor também perde o compromisso da nossa salvação, porque nós estamos combatendo o que Ele até já determinou e já falou por profecia. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Quer dizer, aqueles que quando virem o Senhor já admitirem o erro, vão voltar, vão ser enxertados novamente na videira, na oliveira. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Eu acredito aqui, irmão, dá uma paradinha aqui, que eu falei videira, serviria da mesma forma, mas aqui a promessa não é videira, é oliveira, mas a ideia é a mesma, né, irmãos? É a oliveira, a boa oliveira, o Senhor é a raiz, é a estrutura forte da árvore e nós vamos sendo enxertados, né? E que eu usei a palavra videira, mas é oliveira, porque não quer, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o enderecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isso aí é tratado pelo profeta Oséias, né, irmãos? E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Isaías 59, 20 e Isaías 27, 9. Aqui, esse verso é composto por duas partes aqui de Isaías. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Por quê? De Sião virá, porque Deus vai voltar. Quando Ele voltar, Ele vai voltar o Senhor Jesus em cima do Monte das Oliveiras ali. Ele chega e aí, irmãos, a partir daí, as impiedades de Jacó, quer dizer, toda essa não aceitação, esse falso judaísmo, toda essa religiosidade de aparência vai cair, né, irmãos? E este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Aqui, irmãos, eu coloquei o Lutero. Irmãos, muitos acreditam que ele é importante pela reforma protestante, mas ele foi uma pessoa, irmãos, por exemplo, que ele achava que os judeus tinham que ser descartados, porque eles crucificaram o Messias, eles não mereciam o perdão de Deus, todas essas coisas. E, inclusive, muitos acreditam, irmãos, que essas ideias de Lutero influenciaram Hitler, quando ele começou a perseguir os judeus. Então, ele foi influenciado por essas ideias. Martinho Lutero também, irmãos, ali a epístola de Tiago, salvo erro, ele chamava de epístola de palha, como que era algo fraco. Não existe, irmãos. O que é de Deus não é fraco, é forte, né? Então, muitas falhas. Se de alguma maneira, irmãos, houve a tradução do evangelho do hebraico, começou para o alemão e depois outras línguas, mas Lutero, ele também tinha uma concepção, muitas falhas no entendimento da Bíblia e de todas as profecias, inclusive, principalmente com os judeus. Ele deixou muita falha nessa parte. Aí aqui, assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós. Quer dizer, em relação ao Evangelho, as boas novas trazidas por Cristo, eles combateram os Israel, a nação de Israel, os judeus sempre ali naquele momento eles combateram os cristãos, aqueles que estavam aceitando o Cristo. Então eles são inimigos por causa de vós, mas
quanto à eleição, amados por causa dos pais. Por quê, irmãos? As promessas vieram através de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que o Senhor falou? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ali, na época ali que separou Ló de Abraão, o Senhor falou para Abraão que podia olhar para o norte, sul, leste, oeste, que toda aquela terra seria deles. Então, essa promessa ainda vai ser cumprida, né? Irmãos, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quer dizer, o Senhor começou a fazer promessas desde Abraão, Isaac, Jacó, e agora o Senhor ia rasgar a promessa. Quer dizer, quem não creu, perdeu. Mas, de termos gerais, a nação ainda está com a promessa. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Aqui ele está falando ele está fazendo um comparativo, né, irmãos? Que os gentios alcançaram misericórdia pela desobediência dos judeus. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstradas. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Na verdade, o que ele está tentando explicar aqui, irmão, o que ele está explicando aqui é o seguinte, irmãos, os gentios lá atrás, eles não tinham os oráculos de Deus, eles não conheciam a lei de Deus, então eles eram desobedientes. Aí, quando os judeus, pela arrogância deles, porque eles foram arrogantes, eles acreditaram, não, nós temos a lei de Deus aqui, os oráculos, nós não precisamos do Messias. Então o que aconteceu? Os gentios eram desobedientes desde o início, irmãos, porque eles eram idólatras, não tinham o conhecimento de Deus. E aí então, eles eram desobedientes, mas os judeus obedeciam a Deus. Eram o povo santo, o povo de Deus. Mas chegou certo momento que os gentios aceitaram. Então eles passaram à obediência. Mas os judeus, que eram obedientes, pela arrogância deles, foram desobedientes, porque não aceitaram o Senhor Jesus, a vinda. Então, a conclusão que Paulo faz aqui, no final de todas as coisas, todos estavam debaixo da desobediência. Um porque nunca creu, sempre afastado, e o outro porque deixou de crer. Então ele juntou todos debaixo para usar de misericórdia para com todos. Essa que é a conclusão final que Paulo chega aqui. E aí então, irmãos, a última parte aqui vai falar do templo, porque, irmãos, o templo de Ezequiel ele vai ser construído no milênio. Então, aqui Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Então, a mesma coisa que aconteceu lá atrás com Davi, como as coisas são cíclicas, vai acontecer de novo. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos dentro de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Ele está falando isso aí de Davi. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Aqui, irmãos, esta passagem aqui de Samuel, segundo Samuel, irmãos, é aquela parte, irmãos, segundo Samuel, que Davi quer construir o templo, fala com Natan fala, não, pode construir sim. Aí o Senhor avisou Natan, vai lá e dá este recado para Davi. Então Natan foi passar o recado para o rei Davi: desde o dia em que te mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa.
quer dizer, é o Senhor que vai fazer a casa, que na verdade é uma profecia sobre o tempo de Ezequiel. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Aqui então o Senhor está explicando para Davi: olha, Davi, na verdade não é você que vai construir a casa, é a tua semente, porque Salomão foi o que construiu o templo de Jerusalém, né, irmãos? Porque Davi, irmãos, ele representa um reino de guerra, e nós, agora, esse período que antecede a vinda do Messias, o reino de paz, é o período da grande tribulação, um período de muita guerra. E aí então depois veio Salomão, que o nome dele Shalom, reino de paz. Depois de todas essas coisas, depois do 1335, quando a terra ela é restaurada para iniciar um milênio, o milênio começa dentro de um reino de paz, é como se fosse o reino de Salomão, irmãos? E aí ele fala: esse edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O reino para sempre, porque, irmãos, Davi é descendente, irmãos, o Senhor Jesus é descendente tanto de Davi quanto de Salomão, ele é descendente. Então essa descendência essa semente vai ter um reino para sempre, que está falando do próprio Senhor Jesus, quando ele se levantar como rei aqui no milênio. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Quer dizer, na verdade, irmão, Salomão foi castigado pelos próprios erros, mas o Senhor Jesus, ele foi castigado muitas vezes, ele foi castigado, crucificado pelas nossas falhas, pelos nossos erros, nossos pecados, né? Mas a minha benignidade você não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Irmãos, nós sabemos que depois do milênio, aí então a nova Jerusalém, ela desce do céu, e aí o início na verdade, irmão, a eternidade, ela existe para aqueles que já estão na eternidade, mas aqueles que não estão vão experimentar aqui o início da eternidade, serão colocados também na eternidade, conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Irmãos, na verdade, o objetivo final aí, irmãos, era mais explicar, irmãos, que o templo de Ezequiel, aquele templo que começa lá no 40 de Ezequiel, espero, irmãos, fazer o próximo estudo em cima disso, irmãos, aquilo vai se cumprir. E quando que o templo de Ezequiel vai ser construído? Dentro da era milenar, quando o milênio iniciar. Tá bom, querido? Então, paramos por aqui. Deus abençoe a todos.